princípios constitucionais que estruturam o Estado brasileiro. Matéria dos artigos 1º a 4º da nossa Constituição. Mas antes de tratarmos desses princípios contidos nesses capítulos, nesses artigos da Constituição, vamos ler o preâmbulo da nossa Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Se nós pudéssemos falar em declaração de crédito, se nós pudéssemos falar em declaração de credo, ou em conjunto de valores, ou em valores essenciais que caracterizam o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, nós podemos sintetizar e resumir esses valores no preâmbulo da nossa Constituição. A despeito da tese majoritária da doutrina de não se constituir por si uma norma jurídica, ele é um conjunto das concepções filosóficas, políticas, que definem o conteúdo das normas principiológicas. O preâmbulo da Constituição consagra os consensos políticos, filosóficos, daqueles que, reunidos em nome do povo brasileiro, num dado momento histórico, escreveram a nossa Constituição. A leitura do preâmbulo nos dá o conjunto de valores que permitiram a criação de consensos. O conjunto de valores que permitiram a formação de um Estado. Todos aqueles reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, com legitimidade outorgada pelo povo brasileiro, discutindo as suas origens, discutindo os seus interesses, discutindo o que os motivava, consagraram um conjunto de ideias que podem ser definidas. Nós somos isto. Nós queremos isto. Nós estamos com o desafio de transformar essas concepções filosóficas, políticas, morais, culturais em normas jurídicas. Então, o preâmbulo da Constituição é uma entrada, uma abertura para o espírito da Constituição, para o conjunto de concepções filosóficas e políticas presentes na Assembleia Nacional Constituinte. O conjunto de concepções filosóficas, políticas que permitiam o consenso, que permitiram a elaboração de um documento, de uma nova Constituição. Portanto, lembremos sempre de, antes de analisarmos, estudarmos, avançarmos sobre o estudo da Constituição, relembrar essas ideias, esses valores, esses princípios, essas concepções que uniam aqueles homens, uniam aquelas mulheres, aquele conjunto de pessoas
a Assembleia Nacional Constituinte, representando o povo brasileiro, o conjunto do povo brasileiro, estava unido ou entendeu que o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a nossa sociedade política deveria ter sua vida norteada a partir desses valores. E a partir daí, nós vamos começar a entender quais são os princípios fundamentais, quais são as bases, quais são os fundamentos, quais são as essências que caracterizam o nosso Estado brasileiro. E comecemos no artigo 1º, que vai tratar dos princípios de organização política. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O artigo 1º da Constituição elege duas características do nosso Estado. É um Estado organizado na forma de república federativa. O que é uma república? Geralmente, a ideia de república se opõe à ideia de monarquia. E, portanto, uma república se caracteriza pela existência de uma igualdade jurídica no desempenho do poder político. O poder político, ele pode ser exercido ou ele pode ser conquistado por qualquer do povo. Portanto, nós temos uma cláusula de igualdade jurídica absoluta no plano dos direitos políticos. Isto é uma república. Todo cidadão brasileiro, todo detentor da cidadania tem igual direito de exercício dos direitos inerentes à atividade política. Isso é uma república. Diferente de uma monarquia que admite, que permite que determinados poderes políticos, determinadas funções políticas são privativas de determinado grupo, determinado segmento. Então, permitir que qualquer do povo, qualquer um, tenha acesso ao exercício do poder político é um traço de uma república. É óbvio que o exercício desse direito vai estar condicionado a diversos requisitos. Mas, a princípio, todo que preencher aqueles requisitos fixados na Constituição ou fixados na norma, esses direitos estão acessíveis a qualquer um, a todo. Como consequência desta concepção jurídica originária de um modelo republicano, nós temos o processo político sendo desempenhado através de mandatos, através de um processo de escolha, de eleição, periodicidade, renovação desses mandatos, processo político regrado, eleições, renovação de mandatos. Enfim, há todo um conjunto de regras que condicionarão e definirão o exercício do poder político no interior desse Estado, organizado na forma de uma república. Mas há um outro traço das repúblicas que a gente precisa destacar sempre, que é a ideia de interesse público motivando a ação estatal. Uma república é um Estado no qual o interesse público é que motiva as decisões políticas, as escolhas políticas, o agir estatal. Isso significa que o princípio republicano, ou a ideia de um Estado de todos, um Estado para todos, irá combater vícios não republicanos. Vícios como patrimonialismo, vícios como nepotismo, vícios como a apropriação privada do espaço coletivo, vícios como o dirigismo da ação estatal para grupos e segmentos.
há neste princípio republicano também não só um jeito, não só um conceito formal do exercício do poder político, não só uma concepção de igualdade jurídica no tocante ao desempenho de funções políticas, mas também uma exigência de um jeito de agir republicano. Portanto, nós temos desdobramento aí de uma coisa do povo, de uma coisa de terceiros, de uma coisa pública que precisa ser gerida, administrada a partir de regras produzidas às claras, produzidas de forma transparente, de regras que as pessoas escutam, leem e compreendem e aceitam, de normas que atendam àquele princípio ético kantiano que exige que eu, no exercício do poder, pratique atos de tal natureza que, se eu não tivesse no poder, ficaria satisfeito com esses atos. Eu, como agente público, preciso agir de tal forma que eu, como destinatário dessas ações, me sinta satisfeito e confortável. Este é o agir republicano, que às vezes nós do direito esquecemos desta concepção política e filosófica do princípio republicano. O Brasil é uma república. Portanto, transformemos o Brasil numa verdadeira república. É uma república federativa. Isso significa que o Estado central, o poder central, não é senhor, não é soberano. Ele exerce autonomia, mas a autonomia do poder central se dá nos termos em que a Constituição define as competências e atribuições. E ela não pode ser exercida sufocando ou reduzindo ou eliminando a autonomia e a competência dos Estados membros, do Distrito Federal e dos municípios. Esse modelo republicano, aliás, esse modelo federativo, vai ser especificado no artigo 18 e na sequência, na disciplina constitucional das competências. Competência da União, competência dos Estados, competência do município. O modelo federativo exige uma organização de entes autônomos, entes que não admite a interferência, não admite a sobreposição de um sobre o outro. Portanto, veja, união indissolúvel de estados e municípios, Distrito Federal. E esta união tem uma personalidade jurídica própria para os assuntos nacionais, mas ela não é exercida como supremacia, como órgão superior aos estados e os municípios. Isto vai ser depois especificado a partir do artigo 18 da Constituição. Então nós temos aqui duas características fundamentais ou princípios que norteiam a nossa organização. Somos uma república federativa e somos um Estado democrático de direito. E sobre isso nós já falamos. Nós, numa aula anterior, abordamos as características do Estado de Direito, de um Estado democrático, e avançamos definindo um Estado de Direito democrático com a pauta social, com tarefas sociais. E mais ainda, avançamos para a concepção de um Estado de Direito democrático social regido por uma Constituição, o Estado constitucional. E que tem, conclama a nossa Constituição, alguns fundamentos. Primeiro, a soberania. O Estado brasileiro não admite que no seu território, que na sua gestão da coisa comum, sofra interferências ou influências de outros estados. O Estado se imporá no plano internacional como uma nação dotada de soberania. A soberania vem a ser uma característica que faz com que o Estado brasileiro se apresente com igual dignidade, igual poder no plano internacional. A soberania, portanto, é um atributo das relações internacionais. É um atributo que o Estado brasileiro exerce
nas relações com os demais estados. É um atributo que se contrapõe à ideia de colonialismo, se contrapõe à ideia de nações mais desenvolvidas ou nações detentoras de maiores poderes imporem sua vontade contra os interesses nacionais. A soberania está associado à colocação, à imposição enquanto Estado no âmbito internacional e também à prevalência do interesse da nação. Soberania tem a ver poder político do plano internacional com ação coordenada ao interesse nacional. Aquilo que importa a nós brasileiros, aquilo que importa a nossa vida, aquilo que importa a nossa existência e a nossa plenitude de nossa existência e vida do nosso Estado. O segundo princípio elencado aqui, fundamento, é a cidadania. Nós podemos resumir o princípio da cidadania com a seguinte frase: no Estado que tem como fundamento a cidadania, o indivíduo, o cidadão, está no palco e não na plateia. Ou seja, toda a força política, todo o movimento político, toda a organização estatal, todos os órgãos públicos têm que enxergar no cidadão o destinatário de sua ação. No cidadão, o legitimador de suas escolhas, de suas decisões. Colocar o ser humano, o nacional, o brasileiro, não como um consumidor de serviços, não como um destinatário, não como um sujeito que vai sofrer a ação, mas trazer o cidadão, o ser humano, para o palco. Ele é a essência. As obras, serviços, as políticas, as regras destinam-se a esse cidadão, a esse indivíduo. Ele é destinatário e também legitimador. Ele é senhor. É muito sutil esta concepção. Quando estamos na gestão pública, quando estamos na política ou quando estamos formulando projetos, nós costumamos nos identificar como Estado, como órgão, como agente do Estado e olhar os que serão atingidos, serão beneficiados como destinatários dessa ação. O princípio da cidadania exige que nós façamos um raciocínio inverso. Na hora em que eu tomo decisão política, na hora em que eu fundamento uma política, na hora em que eu decido pela realização de uma obra, pela realização de um serviço, eu preciso trazer o destinatário dessa ação, o cidadão, para o foco, para o palco dessa atuação. Este é o princípio da cidadania. Dignidade da pessoa humana. Este, na concepção dos direitos humanos, das principais correntes, é o princípio-chave. A doutrina alemã costuma relacionar o princípio da dignidade da pessoa humana como o supra-princípio, o princípio do qual decorrem todos os outros direitos fundamentais. É o grande direito fundamental do ser humano. Dignidade da pessoa humana é ter no interior do Estado, produção legislativa, na atuação estatal e no comportamento das pessoas, a vedação total a qualquer iniciativa que torne o indivíduo coisa. É o fim da tentativa de tratar na legislação penal, na persecução criminal, na aplicação de penas, na política habitacional, no modelo de assistência à saúde, no modelo de assistência social, tornar o indivíduo detentor de uma dignidade tal que ele possa receber
em qualquer dessas atuações o melhor tratamento possível, dado a sua condição de ser humano. Simplesmente por ser humano. Dignidade da pessoa humana vai exigir, na produção legislativa, na formulação de política, no exercício do poder político, uma autolimitação tal que eu identifique no indivíduo essa mesma identidade que eu tenho. Portanto, este grande princípio, que é resultado de todas as tragédias, de todas a coisificação do ser humano nas experiências, em especial das guerras mundiais. Este princípio, que é uma vedação a iniciativas de exploração antiética dentro da área da bioética. Este princípio, que é um condicionante das condições de convivência humana. Este princípio vai nortear, vai definir conteúdos intoleráveis de políticas e de legislação. Vai definir situações intoleráveis, situações inadmissíveis. Tanto na investidura, no gozo de direitos, como no tratamento em situações excepcionais, nas restrições a direitos, à liberdade, nas restrições ao uso das prerrogativas do indivíduo, no respeito à privacidade. Então nós vamos ter, a partir dessa concepção de dignidade humana, um norteador, um conjunto de concepções morais, de concepções justas, a ideia de justiça, de concepções de coisas inaceitáveis, coisas inadmissíveis ao indivíduo, ao ser humano, norteando a ação do Estado. Fiscalizando o exercício do poder no âmbito particular também. E esse princípio, ele será analisado, veiculado, comentado e servirá de fundamento para os limites, para os conflitos entre conteúdos de outros direitos fundamentais. Então nós vamos falar muito, tratar muito da dignidade da pessoa humana. E ele está colocado corretamente aqui, já no artigo 1º, como fundamento do nosso Estado. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aparentemente, são dois princípios conflitantes que precisam se harmonizar. É a busca de uma política de desenvolvimento nacional capaz de compatibilizar a livre iniciativa com o respeito, com a valorização do trabalho, com salários justos, com proteção do trabalhador, com condições dignas do exercício do trabalho, com liberdade de iniciativa, com a possibilidade de ter lucros, com a possibilidade de crescimento das indústrias. Então nós temos aqui o desafio de compatibilizar o que foi objeto ou resultado das conquistas das revoluções liberais, no tocante à liberdade econômica, liberalismo econômico, portanto, mas também os avanços, objetos das revoluções socialistas, da resposta ao movimento socialista marxista, objeto de encíclica papal, objeto de constituições que incorporam direitos sociais. Que é o papel de ter como princípio, fundamento, ordenador da atividade econômica do Estado a compatibilização de dois valores. Valor social do trabalho, o trabalho como direito, o trabalho como condição de efetivação da dignidade da pessoa humana, o trabalhador, e ao mesmo tempo o respeito aos ditames da livre iniciativa, da liberdade econômica, da liberdade de produção, da liberdade de circulação de bens e riquezas. E por último, o pluralismo político, que vem a ser
pluralismo. Pluralismo é um princípio político que se contrapõe ao fundamentalismo. Fundamentalismo é a ideia de verdade política, verdade ideológica, verdade sobre concepções que se impõem compulsoriamente aos demais. Então, um Estado fundamentalista ou uma organização política fundamentalista é aquela que elege a sua verdade, elege um conjunto de ideias e diz e impõe para os demais, independentemente das concepções pessoais, independentemente das construções culturais. Um Estado segmentado, um Estado fundamentalista, é um Estado que tem verdades, que elege concepções políticas, que elege preceitos e impõe. É um Estado que determina sobre o que você pode se manifestar ou não. É um Estado que diz o que é tolerável, que se defenda, e o que não é tolerável, que se defenda. É um Estado que chega ao cúmulo de dizer qual é o conjunto de crenças que você pode professar e quais o conjunto de crenças que você não pode professar. A nossa Constituição, o povo brasileiro reunido naquele espírito presente, naquele conjunto de valores presentes no preâmbulo da nossa Constituição, diz que nós somos um Estado pluralista. Nós somos um Estado que admitimos que as pessoas pensem, que as pessoas se organizem, que as pessoas defendam, que as pessoas tenham suas convicções, suas crenças, expressem, manifestem e façam a respeito delas proselitismo. É um Estado que não tem religião oficial, é um Estado que não tem pensamento filosófico oficial, é um Estado que não impõe suas opiniões ao cidadão. Esse cidadão, ele é detentor de uma dignidade e ele pode expressar essa sua dignidade na sua liberdade de pensar, de discutir, de debater, de defender, de tentar, num diálogo com os parâmetros da dignidade humana, plural. Isso não significa que eu tenho um direito à liberdade, um direito à manifestação de pensamento, um direito ao pleno exercício daquilo que penso, daquilo que imagino que é o mundo. Isso significa que esse meu direito, ele é exercido num ambiente plural. E esse meu direito só tem sentido quando eu também asseguro, garanto e respeito o direito de todos os demais. Então nós vamos falar em termos de pluralismo não só nessa liberdade de pensar, formular, questionar, discutir, debater, mas também nessa tolerância, nessa capacidade de ouvir, capacidade de entender, compreender, de buscar o diálogo, de buscar o consenso. O pluralismo político se caracteriza pelo ambiente amigável, tolerável para todas as crenças, todos os credos, todas as filosofias, todas as ideias. Nós, brasileiros, queremos não consensos impostos. E o pluralismo implica em respeitar, implica em aceitar, implica em defender o direito do outro pensar o oposto do que eu penso. O direito do outro se organizar politicamente, o direito do outro defender o que bem entender no campo da teoria política, o direito do outro professar qualquer tipo de credo, o direito do outro exercer essa liberdade no ambiente coletivo. Nós somos um Estado caracterizado pelo pluralismo político. Para concluir esses princípios políticos, nós temos um parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente nos termos desta Constituição. Este princípio é o princípio que consagra a legitimidade popular, a legitimidade do exercício do poder político. É o texto constitucional que já anuncia elementos da democracia direta, elementos da democracia indireta, e já enuncia: o povo governará o Estado brasileiro por seus representantes, mas é o povo que legitima esses representantes, portanto, o processo de eleição. E o povo também exercerá o seu poder mediante mecanismos de participação, de consulta direta. O artigo 2º vai tratar dos poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. O artigo 2º consagra a forma de organização do Estado brasileiro a partir da teoria da separação ou repartição de funções elaboradas pós-Revolução Francesa, a partir da observação do modelo de funcionamento do Estado inglês por Montesquieu. Este princípio da separação dos poderes ou da organização harmônica dos poderes ou da repartição de funções será objeto de estudo bem aprofundado quando formos tratar da organização do Estado brasileiro, quando formos tratar do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo. Essa matéria inicia-se pela compreensão do que é o princípio da separação de poderes, o que vem a ser essa repartição de funções, o que vem a ser esse funcionamento harmônico e independente, o que vem a ser o chamado sistema de freios e contrapesos, o que vem a ser esse conjunto de balanceamentos para que o poder controle o poder, para que o poder seja exercido a partir de limites impostos pelo próprio Estado, num mecanismo, numa engenharia institucional, de tal forma que nenhum poder se sobreponha, nenhum poder sufoque, nenhum poder exerça com supremacia e, portanto, tenhamos independência e harmonia e um sistema funcional. Isso merece uma aula específica, mas isso é matéria do Direito Constitucional 3, quando tratamos da organização do Estado brasileiro. O artigo 3º vai consagrar os princípios norteadores da ação estatal no campo do desenvolvimento, na busca do desenvolvimento, no uso dos recursos públicos, no uso dos recursos existentes no território, no uso das atividades econômicas, no desempenho das funções da iniciativa privada. Então, estabelece o artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este, portanto, é um artigo 3º, que consagra os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, portanto, tem o papel de criar uma sociedade, criar uma nação. E essa nação, ela tem objetivos, ela tem diretrizes, ela tem faróis que conduzirão os destinos dos negócios públicos e privados. Esses faróis recebem a influência de conquistas ou direitos humanos ou direitos fundamentais de segunda e de terceira geração. Nós temos aí a solidariedade, a fraternidade, uma ação no tocante à política de desenvolvimento, à política de distribuição, de acesso a bens, de acesso às riquezas,
que tem que ser caracterizada pela solidariedade e pela justiça social. Isso significa que eu terei políticas compensatórias. Isso significa que eu terei investimentos maiores em regiões, em áreas que mais precisam. Isso significa que aquelas pessoas no âmbito municipal, ou numa política de saúde, ou numa política de educação, ou numa política habitacional, que já tem um padrão de bem-estar, terão que contribuir para que o Estado construa um padrão próximo a pessoas que não têm. Ou seja, o Estado corrige os desvios, os desníveis, as desigualdades produzidas pelo sistema capitalista. O Estado assume essa dupla função. Ele respeita a liberdade de iniciativa, ele respeita a apropriação, a propriedade privada, ele respeita a exploração das potencialidades das nossas riquezas, do nosso patrimônio, ele respeita a organização empresarial privada, mas ele retira de quem pode contribuir na forma de tributo recursos. E esses recursos irão elaborar e financiar um conjunto de medidas para construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para garantir o desenvolvimento nacional, para garantir não só o crescimento, mas o crescimento para as pessoas. O crescimento que resultará em redução das desigualdades sociais, das desigualdades regionais. Portanto, esse Estado brasileiro tem a tarefa de construir esse processo de redução dos desníveis, redução das desigualdades, tanto sociais entre as pessoas, como regionais, entre as regiões do nosso Estado. E esse Estado tem que assegurar a atuação das pessoas e do próprio Estado, norteado pelo princípio da igualdade. O bem de todos. Todos. Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este objetivo fundamental, ele estará presente em diversos incisos do artigo 5º, que é o artigo que consagra o rol dos direitos fundamentais. Portanto, dele vamos tratar quando abordarmos o artigo 5º. Para terminar, o artigo 4º. A República Federativa do Brasil regerá nas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica do conflito, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Aqui nós temos os princípios que norteiam as relações internacionais do Estado brasileiro no plano das nações. O Estado atua para a efetivação desses princípios. Esses princípios são aqueles que definem como o Estado se posiciona diante das demais nações, e esses princípios são aqueles que nortearão como o Estado terá as suas relações comerciais, as suas relações diplomáticas no plano internacional. Como o Estado se posiciona para dentro, para os seus nacionais, e como o Estado se posiciona nas relações internacionais, nas relações bilaterais como Estados e nas relações no âmbito internacional, nos congressos, nos encontros, nas conferências, na diplomacia, nas relações internacionais. Então, quais são esses princípios? Independência nacional do Brasil e dos demais estados. A independência é o respeito à autonomia das nações e estados, daquele grupo de pessoas que se organiza politicamente e impõe um governo em seu território. Qualquer agrupamento de pessoas que tenha força política para se organizar e impor o direito no seu território
é independente, é reconhecido como nação. Mas esta organização deve buscar a prevalência dos direitos humanos. Nós não vamos respeitar ou admitir ou aceitar que uma organização se posicione como Estado, mas não tenha um conjunto de ações condizentes, um conjunto de atuação a partir dos ditames definidos pelos direitos fundamentais, pelos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos, aqueles de primeira, de segunda, de terceira e de quarta geração, aqueles resultados do processo civilizatório da nossa sociedade, aquele que fundamenta o direito, que fundamenta a Constituição e define o conteúdo de uma Constituição, também são condições para que o Estado reconheça, para que o Estado brasileiro reconheça a independência dos outros estados e também a autodeterminação, a autogestão dos povos, não admita intervenção no âmbito estatal, a não ser quando ela é determinada ou consensuada pelo organismo internacional, ou seja, a ONU é que julga, é que decide se admite, é quem recomenda essas intervenções para a preservação desses próprios princípios, a autodeterminação, a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a igualdade entre os estados e, portanto, não haverá intervenção, a paz como fim do Estado, como fim último do Estado e, portanto, solução pacífica dos conflitos, a não à guerra. Somos uma nação pacífica e, portanto, que propaga a paz e a não existência de conflitos armados, da mesma forma que repudiamos o terrorismo e o racismo e o tratamento de qualquer tipo de discriminação das pessoas. Estado segregacista, Estado racista, nós não reconhecemos esses estados e, portanto, não queremos e não iremos ter com eles nenhum tipo de relação no plano internacional. E, para terminar esses princípios, consagra aqui o parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nós somos um Estado inserido num continente. Nós somos um Estado que temos traços culturais, traços políticos em comuns com os nossos irmãos latino-americanos. Nós pertencemos à América Latina, nós pertencemos à América do Sul. Portanto, com os nossos irmãos latino-americanos, nós vamos ter laços de fraternidade, laços da construção do desenvolvimento do Brasil e da América Latina.